Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Iniciamos mais uma emissão do Nós, a Europa. Connosco está Marco Teles, do Centro de Informação Europe Direct Madeira. Boa tarde. Boa tarde, Marta. Marco Teles, vamos voltar a falar do Brexit, apenas para assinalar um momento histórico, não é? Não, exato, acho que, e desde logo estávamos aqui a falar em off, que de facto este é o primeiro programa do Nós, a Europa, numa União Europeia a 27. Nós de facto já falamos, temos acompanhado este processo desde o início, desde 2016, quando houve o referendo, e de facto no passado fim de semana, no dia 31, tivemos a concretização de todo este processo, com a saída mesmo oficial do Reino Unido, e uma saída com acordo, portanto que era o que se temia. Como se sabe, houve sempre este fantasma de não se conseguir chegar realmente a um acordo com a União Europeia, portanto tinha que haver o chamado hard Brexit. Felizmente não foi isso que aconteceu. Mas realmente foi um fim de semana com um misto de emoções. Algumas pessoas regozijaram-se. Espero que a minoria satisfeitos por esta situação. A maioria, creio, do lado europeu com pena por se perder um parceiro importante. É a segunda maior economia da Europa, com quase 70 milhões de pessoas. Portanto, é um parceiro que está também no projeto europeu há 47 anos. Portanto, tem obviamente dado o seu contributo e que marca um capítulo novo, porque nós, de facto, desde o início da União Europeia, da década de 50 até agora, uma história de praticamente 70 anos, em que iniciamos um projeto a 6, crescemos para 9, para 10, para 12 e por aí fora, até chegarmos aos 28, com a entrada da Croácia em 2013, e pela primeira vez nesta história nós perdemos um Estado-membro. Portanto, isto é algo de inédito, nunca tinha acontecido. E a verdade é que não estávamos preparados para este processo. Não, quer dizer, institucionalmente sim, havia aqui por força do Tratado de Lisboa o artigo 50 que previa já esta situação de um Estado-membro poder pedir a sua saída do projeto europeu. Mas de facto obviamente não estávamos preparados, e isto criou bem, enfim, até o tempo que levou a chegar a este acordo de 3 anos mostra isso mesmo, não é? Portanto, foram negociações bastante difíceis. De referir ainda que não se fala tanto neste momento de que esta saída do Reino Unido possa ser, digamos, o início do desmembrar da União Europeia, mas falou-se a dada altura. Falou-se, sim, sobretudo por parte dos eurocéticos, bocadinho a vender, passa a expressão, a ideia de que saía um e depois logo a seguir saía um outro. Era o desastre. Eu não partilho dessa opinião. Acho que são muitas as incertezas em relação ao presente, ao futuro imediato que aí vem, quer para o lado da União Europeia, mas sobretudo, acho eu, para o lado do Reino Unido. Mas isto não é o fim nem do Reino Unido nem o fim da União Europeia. Portanto, o projeto continua e, portanto, do ponto de vista prático, na verdade, há aqui apenas 3 aspectos que me parecem importantes de referir, que é, por um lado, como já falamos no último programa também, até dezembro deste ano nós estamos no tal regime, no tal período de transição, o que quer dizer que, do ponto de vista prático, nada muda, nós continuamos exatamente igual ao que era antes do dia 31 de janeiro, ou do dia 1 de fevereiro, se quiserem, ou seja, em termos de circulação das pessoas, quer sejam europeus no Reino Unido ou britânicos na Europa, mantém-se tudo igual. Estou-me a lembrar do ponto de vista prático, eventualmente, por exemplo, dos britânicos que estão agora a pedir os passaportes, que possam pedir passaportes, já não têm o passaporte Bordeaux, que é comum a todos os europeus, passam a ter um passaporte azul, que é uma especificação lá dos britânicos. Mas do ponto de vista funcional, eles continuam a poder entrar no espaço europeu, como nós também podemos entrar no Reino Unido apenas com o nosso cartão de cidadão. A outra questão é a composição do Parlamento Europeu, aí sim, se alterou um pouco. Temos de facto uma alteração concreta de imediato decorrente desta situação do Brexit, que foi algo que de resto nós também já tínhamos falado cá, porque este arranjo, digamos assim, já tinha sido tomado em 2018, esta decisão, que é o que fazer com os 73 lugares vagos, deixados vagos pela saída dos eurodeputados britânicos. Que a Marta recorda-se disto com certeza. Nós, ano passado, quando estávamos a discutir as eleições europeias, falávamos até que se calhar não haveria eleições no Reino Unido, porque não fazia sentido nenhum, porque estávamos a dizer, mas uma vez que não houve realmente a tal saída como estava prevista para o 29 de março, teve que se avançar e eleger eurodeputados. Portanto, há 73 lugares que ficam vagos e então a decisão foi, portanto, desses 73, 27 foram redistribuídos
por 14 Estados-membros e de acordo com aquele princípio que já aqui falamos da proporcionalidade degressiva, isto é, cada país cada Estado-membro está representado no Parlamento Europeu por um X número de deputados que vai ao encontro da dimensão demográfica desse país, por isso é que a Alemanha é o país com maior representação no Parlamento Europeu, tem 96 deputados, mas também tem 80 milhões de habitantes, e Malta só tem 6 deputados no Parlamento Europeu porque tem 400 mil habitantes. E, portanto, havia aqui alguns países que nos últimos anos viram a sua população crescer, mas não tinha havido alteração no número de deputados. Mantinham-se sempre iguais. Ou seja, o caso da França e de Espanha são 2 bons exemplos que vão ganhar agora 5 novos deputados no Parlamento Europeu. E há mais alguns Estados-membros que também ganham 3, 2, 1 deputado. A maioria fica exatamente como está. É o caso do nosso país. E é bom também que se diga que nenhum país perde qualquer deputado, qualquer representação. Portanto, ou fica igual ou ganham elementos. E, portanto, esta é, no fundo, a situação assim, da alteração imediata mais notória ao nível das instituições. Uma curiosidade, a bandeira da União Europeia continua a mesma. Esse é um aspecto que me parece curioso, porque vi, inclusivamente, até alguns órgãos de retirar uma estrela da bandeira, confusão, não? Porque simbolicamente alguns falava-se... cartoons. Exatamente. Pelos cartoons, a ideia era retirava-se uma estrela, porque o Reino Unido tinha saído, mas e depois isto induzia algum erro, bom, que a bandeira de facto havia ali uma alteração, mas não. Portanto, a bandeira, como sabemos, é um fundo azul com as 12 estrelas dispostas em forma de círculo. Essa disposição e essas 12 estrelas representam a unidade, representam a solidariedade entre os povos europeus e, portanto, nada tem a ver com o número de Estados-membros. Portanto, o facto do Reino Unido ter saído ou o facto de nós virmos a ter agora no futuro novos Estados-membros não implica a mudança da bandeira. A nossa bandeira continua com as 12 estrelas, portanto não há qualquer alteração. Celebrou-se recentemente o Dia de Luta contra o Cancro e a Comissão Europeia lançou uma consulta pública sobre o Plano Europeu de Luta contra o Cancro. Sim. O que é que se pretende com esta consulta pública? Exato. No fundo, os dados mostram que 3,5 milhões de pessoas na União Europeia são diagnosticadas anualmente com esta doença e mais de 1 milhão de pessoas morrem anualmente também por causa do problema do cancro e, portanto, a União Europeia tem trabalhado ativamente durante as últimas décadas nesta matéria e o primeiro plano europeu de luta contra o cancro não surge agora, portanto isto não se fica com a ideia que é uma coisa nova, portanto já surgiu na década de 80 e à conta deste primeiro plano houve alterações em matéria, por exemplo, de legislação com a questão do tabaco, com a questão da saúde no trabalho, que levou a que depois os Estados-membros também procedessem a algumas alterações legislativas e no fundo esta consulta pública vem ao encontro de um compromisso da Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que no fundo pretende que haja aqui um plano mais elaborado e mais abrangente, que englobe também desde a parte da prevenção à parte do combate à doença propriamente dita e também depois da parte do tratamento e o acompanhamento, quer da parte de sobreviventes, quer da parte dos doentes que sejam vítimas desta situação. E, portanto, a Comissão, nestas matérias mais sensíveis, uma das práticas correntes tem sido o de fazer consultas públicas em que qualquer cidadão acede a essa página da Comissão Europeia, portanto, existe a página específica das consultas públicas, que está depois disponível nas diversas línguas oficiais e onde a Comissão convida qualquer cidadão a partilhar a sua experiência, a dar a sua opinião, a dar o seu contributo sobre eventuais sugestões que tenham nesta matéria para sermos mais eficazes. Qual é o período de consulta, O período de consulta iniciou-se, portanto, neste dia 4 de fevereiro e vai até o dia 28 de abril, portanto, este ano. Participe, faça valer fica este nosso a sua convite opinião à participação. e a sua voz. Também esta semana celebrou-se o Dia Internacional da Tolerância Zero à Mutilação Genital Feminina e a Comissão Europeia também está preocupada com esta questão. Também está, portanto, não é um exclusivo aqui da Europa, antes pelo contrário, embora não quer dizer que não hajam casos na Europa, e há, infelizmente, muitos. Por conta dos cidadãos. Mas acontece com mais incidência noutros países.
Só fazendo aqui o ponto da situação, nós quando falamos da mutilação genital feminina, nós estamos a falar de um crime. Isto, portanto, isto não há outra expressão para utilizar. Não vejo aqui que se possa sequer falar em questões culturais, Sim. ou quer que seja. Enfim, pode é ser mutilação, ponto. mas é efetivamente de um crime que nós estamos a falar e que é uma prática que continua a acontecer em vários países do mundo, em que a Comissão Europeia manifestou a sua, como de resto faz já há muito tempo, a sua indignação com o facto desta situação continuar, e repare que a Organização das Nações Unidas lançava alguns números nesta Sim, data. E são alarmantes, devo são dizer. alarmantes. Nós falamos de 200 milhões de mulheres, raparigas e crianças, E meninas, meninas crianças. em todo o mundo que já foram vítimas da mutilação genital feminina, e estima-se que até 2030, se nada for feito e se nós continuarmos neste ritmo, vamos ter mais novas 68 milhões de vítimas desta situação. Ou seja, nós estamos, no fundo, na verdade, perante um ato que é violento, é cruel, que é traumático também, e que é, obviamente, desumano, e que deixa marcas profundas junto das mulheres. E, portanto, isso é óbvio que há aqui uma total intolerância por parte da Comissão Europeia para com esta situação. E, portanto, daí também este apelo que a Comissão faz, e não só, outras instituições, para que se denuncie também os casos. Eu recordo, por exemplo, no nosso país, uma das estatísticas que veio esta semana também a público, é que em 2019 as autoridades portuguesas tinham registrado 169 vítimas. Isto significa que foram mais quase 70 pessoas do que no ano anterior. Aqui pensa-se que não tenha sido propriamente por um aumento do número real de casos, mas mais do número de das denúncias. E um bocadinho também passa por aí. Portanto, sabendo pessoas que estejam nesta situação, essas denúncias são bem-vindas, porque é a única forma, muitas das vezes, de se evitar que o problema se agrave e que se possa ajudar quem precisa desse auxílio. E, por último, só para também terminar este tema, dizer que, infelizmente, esta é uma prática que ainda é legal em vários países do mundo. Estou-me a recordar, por exemplo, a questão do Sudão, do Burkina Faso, países onde, neste caso, as vítimas é legal, e as vítimas, nós estamos a falar em mais de 70% da população feminina. Portanto, é uma prática. Guiné. O caso da Guiné também. Portanto, isto é algo difícil de lutar, porque esbarra aqui nas questões culturais, não é? E, portanto, não é fácil, mas o não ser fácil não significa que se fique de braços cruzados e que não se faça nada em relação a esta matéria. Há que agir. Há que agir, exato. Hoje celebra-se os 28 anos da assinatura do Tratado de Maastricht. Sim, apenas começou-se aqui o programa a recordar um elemento histórico, que foi o Brexit. Bom, terminamos então a recordar também a dizer que já lá vão 28 anos desde a assinatura deste tratado, também conhecido como o Tratado da União Europeia. Através deste tratado nós passamos da CEE para a CIE, portanto da Comunidade Económica Europeia para a Comunidade Europeia, e depois, como se sabe, mais tarde a Comunidade Europeia, por seu lado, evolui para outra designação, que é a atual União Europeia. Portanto, isto foi um tratado que trouxe algumas legislações importantes, nomeadamente com o reforço do poder do Parlamento Europeu, quer através do processo legislativo, quer também de controle do próprio Parlamento, e da introdução do processo de co-decisão juntamente com o Conselho. Portanto, aqui foi um elemento importante que reforçou claramente o papel do Parlamento Europeu. E, portanto, a data é de facto assinalada hoje, porque são os 28 anos da assinatura do tratado, embora, na prática, ele só tenha entrado em vigor a 1 de novembro de 93. Portanto, 1 ano e meio depois. E isto, só para abrir um parênteses, Marta, só para um aspecto também acho curioso, há muitas das vezes quando nós vamos às escolas, ou enfim, quando se fala de qualquer tratado de Roma, qualquer um que seja, normalmente há esta situação. Portanto, uma coisa é a data da assinatura do tratado e depois a altura em que ele entra em vigor, que às vezes é um ano depois, às vezes há aquelas confusões, mas afinal em que ano que realmente foi o Tratado de Roma, por exemplo, o Tratado de Maastricht. Portanto, há que ver sempre as duas coisas, que é um momento formal da assinatura e um momento em que ele entra efetivamente em vigor. Marco Teles, ficamos por aqui hoje, voltamos a conversar na próxima semana. Obrigada. Um bom fim de semana, até o próximo. Bom fim de semana.